Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Este é o segundo clipe desta pequena série Dicas de Comportamento fornecidos por profissionais bem-sucedidos, homens ou mulheres, visto que hoje nós não podemos, em hipótese alguma, deixarmos as mulheres executivas de lado, porque elas estão florescendo, elas estão crescendo, elas estão avançando. Um grande exemplo disso é a Ordem dos Advogados de São Paulo, tem como presidente uma mulher que foi recém-eleita. Temos aí mulheres na medicina, nas ciências, na engenharia, na arquitetura, na política, na economia, nas finanças, em todos os setores da agricultura, por exemplo. 30% das grandes fazendas do país estão sendo dirigidas por mulheres. E o Brasil, em termos de agricultura, está dando um verdadeiro show, Somos campeões em diferentes áreas. Portanto, a mulher, a cada dia, assumirá posições mais relevantes. E eu, como consultor de empresas, e também tendo assistido inúmeras delas, em diferentes posições, eu digo para você, elas vão conquistar o mundo cada vez mais e com mais rapidez. Daí porque não podemos deixar as mulheres de lado. Nós temos de fazer com que elas cresçam, elas avançam, porque elas têm uma dimensão da vida diferente. Elas são mais humanas, elas são mais criativas, mais inovadoras, elas têm a capacidade de pensar várias coisas ao mesmo tempo. Então, vamos dar crédito às mulheres, sim. Mas voltemos à discussão do nosso clipe, que é sobre o tema Dicas de Comportamento de Profissionais Bem-Sucedidos. Eu quero agora chamar a sua atenção para o primeiro. E este primeiro é de uma relevância tremenda, porque ele sempre diz: seja grato a todas aquelas pessoas que lhe orientaram no caminho da vida. Se você está em transição de carreira, sempre que você fizer uma entrevista, mande uma carta, mande uma nota, um e-mail, agradecendo aquela pessoa que lhe entrevistou. Não importa o nível dela. Não importa se é um headhunter famoso ou um simples headhunter. Não importa se é um presidente de empresa ou se é uma simples analista começando a sua carreira. O importante é você manifestar a sua gratidão, porque a gratidão é um dos sentimentos mais belos que o ser humano possa desenvolver. Quem me conhece sabe que eu procuro cumprir este princípio em tudo aquilo que eu faço. Quando eu faço a recolocação de um profissional, eu demonstro a minha gratidão, homem ou mulher, presenteando um bom livro e a mulher uma bela caneta. Ou algumas vezes até mesmo um bom livro, como o livro da vice-presidente do Facebook, Sheryl Sandberg, que acaba de lançar um novo livro, que, se você tiver a oportunidade, compre e leiam. Então, esse é um ponto básico da vida. Seja grato. Seja grato a seu pai, a sua mãe, ao seu avô, à sua avó, ao seu irmão, ao seu professor, ao seu colega, ao seu vizinho, a qualquer pessoa. E aqui, este é um princípio extraído do cristianismo que diz: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Ou, seja grato. Seja grato. Não importa o que esta pessoa fez por você. Um outro princípio que é dado aqui é que você jamais deveria sacrificar sua credibilidade, sua reputação no mercado de trabalho, simplesmente porque você vai lucrar no curto prazo. Neste caso, você fará a sua carreira descarrilhar. Quantos profissionais destruíram as suas carreiras porque
não obedeceram esse princípio de você fazer tudo pensando a longo prazo. Você veja que as nações que prosperam são aquelas que pensam a longo prazo. Eu tenho um grande cliente do setor químico e eu escuto muito isso de todos os seus executivos, de que a empresa tem um plano de trabalho para os próximos 20 anos. Aqui no Brasil, nós não temos um plano para o próximo ano. Os japoneses planejam a longo prazo. Os chineses planejam a longo prazo. Os coreanos planejam a longo prazo. E nós não planejamos nem 24 horas à frente. O que é um absurdo. Uma pessoa, uma família, uma empresa, uma nação, ela não avança se ela não tem uma perspectiva ou um plano de longo prazo. Portanto, é fundamental, nunca sacrifique a sua credibilidade simplesmente porque você vai ganhar rios de dinheiro hoje. Amanhã você não terá nenhum centavo. 3. Comporte-se sempre como gostaria que os outros se comportavam. Isso aqui é um princípio confuciano e também um princípio do cristianismo que diz que nós não devemos fazer aos outros aquilo que nós não queremos que eles nos façam. 3. Ofereça crédito e aclame todas aquelas pessoas que obtiveram sucesso por mérito próprio. Evite a inveja, evite o ciúme. Aclame. Quando você tem um amigo que está se tornando vitorioso ou conquistou um grande fato de sua vida. Ontem eu estava passeando com um sobrinho meu que está me visitando, um médico que cuida da minha saúde até, ele é geriatra, e com o meu irmão, e fomos conhecer São Paulo, vamos dizer assim. E aí então, quando eu voltei para casa, tinha um e-mail de um cliente meu jovem, dizendo-me que hoje, sábado, iria fazer uma entrevista. Super feliz. Quando eu recebi aquele e-mail, eu li imediatamente. Mandei um e-mail para ele, parabenizando-o e pedindo para que Deus enchesse a sua cabeça de sabedoria e que Deus o iluminasse, de tal maneira que ele demonstrasse na entrevista ânimo, paixão, vontade por trabalhar, envolvimento, entre tantas outras ações. Hoje, ele vai fazer entrevista às 10 horas, no momento em que estou gravando este clipe. Mais tarde, vou mandar para ele um novo e-mail, perguntando como ele foi, e aí insistindo para que ele continue a boa luta. Avance. Não podemos olhar para trás, temos de olhar apenas para frente. Outro ponto importante, o 5º, aumente a sua produtividade e procure fazer sempre o melhor. Busque a excelência. Certamente que nós sabemos que é difícil você ser um homem ou uma mulher perfeito. Isso não existe. Não existe a perfeição. O mundo se transforma a cada dia, inclusive a própria natureza. Eu vejo aqui no meu jardim as minhas flores, as minhas orquídeas, que estão maravilhosas. E todo dia quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é vir para essas orquídeas para vê-las crescer. E elas crescem muito durante a noite, por incrível que pareça. Então vamos dizer, quando você utiliza um espírito de boa vontade, quando você utiliza um espírito de gratidão, um espírito de celebração, quando você se alegra com a vitória do seu vizinho, do seu irmão, do seu parente, do seu chefe, você ganha pontos da divindade, você ganha pontos nos céus. Então, siga essas dicas se você puder. Pense sobre elas. Amplie-as, porque aqui estou dando apenas algumas dicas que é para você pensar.
para você sair da sua caixa de comodismo, se você estiver dentro dela. Sair do seu quadrado e olhar o mundo com outros olhos. Porque se você fosse basear apenas na televisão, nas emissoras de rádio e nos jornais, você não faz absolutamente nada. Você tem que ver o que os outros não estão vendo. E com certeza você vai ser uma pessoa feliz, alegre e bem-sucedida. Siga essas dicas daquelas pessoas que se tornaram bem-sucedidas. Eu quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, e que você leia os meus artigos, as entrevistas, de tal forma que você possa crescer e avançar a cada dia. Sugiro também que, se você tiver interesse e quiser me contatar, ligue no telefone 3253-3599 ou então mande meu e-mail, contato@gutenberg.com. E por último, quero sugerir que você adquira um desses livros. Leia-os, estude-os e se torne um profissional melhor. Cartas de um coach executivo a seu filho. As vulnerabilidades de um profissional. Jovens promissores hoje. Profissionais de sucesso amanhã. Todo esse trabalho que desenvolvo é para o seu bem, para o seu benefício. Se algumas vezes eu sou duro nas minhas colocações, é para fazê-lo andar, caminhar, olhar para frente, olhar para o sol. Olhar para o sol. Olhe para o sol e a sua mente será iluminada. E os seus olhos verão tudo aquilo que você puder observar ao longo de sua caminhada ou de sua estrada. Siga a sua estrela. Olhe para aquela estrelinha lá no céu, que poucos estão olhando para ela. E você, se concentrar nela, você vai alcançar grandes vitórias. Muito obrigado a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!